como a senhora fundou a Casa de Cultura Huguenote Daniel de la Touche. Falei, se eu disser para vocês que eu não fundei, que foi Deus que fundou, né? Para um intelectual isso parece loucura, mas essa foi a verdade, meus irmãos. Essa foi a verdade. Nós estávamos, na verdade, o que Deus falou comigo foi para orar por São Luís. E nesse tempo de oração, nós fomos investigar as fortalezas espirituais da cidade e passamos 12 horas de oração. Eu me lembro, passamos 12 horas de oração. E dentre essas 12 horas, Deus começou a nos mostrar como libertar essa cidade. E uma das formas de libertar a cidade era conduzir a cidade à sua história. E então, nós começamos a fazer as investigações através de pesquisas históricas e descobrimos em revelação espiritual, em revelação profética, pelos livros históricos que nós estudávamos, que havia um legado espiritual em São Luís. Eu confesso aos irmãos, como muita gente não sabia, não sabe, eu não sabia, que São Luís tinha sido fundada por um protestante, que São Luís tinha sido fundada por um pastor. Eu não sabia, irmãos. Eu me lembro que para mim foi até escandaloso, não sei se eu coloquei aqui, não, foi no outro caderno. São Luís foi fundada por um pastor, São Luís foi fundada por um protestante, São Luís foi fundada para ser uma cidade para refugiados protestantes que estavam fugindo da guerra religiosa da Europa. A cidade foi fundada com esse intento, com esse pensamento. Isso foi tão forte em Henrique IV, ao enviar Daniel para cá, que de fato a cidade nasceu em 8 de setembro de 1612. Então, esses legados que a cidade tem, né? De fundação, o que mais? A cidade de São Luís tem um legado espiritual também de resistência à idolatria. Eu não quero falar sobre esse assunto hoje, mas a cidade não aceitou a idolatria. Outro legado importante que a cidade tem, século XVII, a cidade era uma cidade em meados do século XVII, depois da fundação francesa, depois de um tempo que se tornou país holandês também, a cidade se tornou uma cidade judaica. Então nós temos aqui um legado muito importante para o reino espiritual, certo? Além de ser fundado por protestantes, a cidade também tinha um fundador pastor. Então, há muitas profecias a respeito de São Luís, muitas, e eu acredito plenamente que o avivamento do Brasil tem que passar por São Luís, porque São Luís é um lugar de coisas profundas e de coisas altas demais, né? É o céu mais alto e as águas mais profundas. Então, nós temos muitas coisas aqui para nós compreendermos, sem falar, irmãos, que São Luís foi a capital setentrional do Brasil. O que quer dizer isso, pastora? A primeira cidade do norte do Brasil, de todo o norte do Brasil, foi São Luís do Maranhão. Foi São Luís do Maranhão. E foi aqui, nessa cidade, que pela primeira vez a cidade deu à nação brasileira a Bíblia na língua portuguesa. Foi aqui nessa cidade que a Bíblia foi escrita em português, irmãos, na nossa língua, pela primeira vez. Então, há muito legado, não tem como nós escondermos tamanho tesouro espiritual. Temos motivos de orar aqui, temos motivos de nos reunir e proclamar coisas novas para a nação brasileira.